estar mais perto de ti, Jesus, mais perto de ti quero estar. Quero estar mais perto de ti, Jesus. Quero estar mais perto de ti. Quero estar mais perto de ti, Jesus. Mais perto de ti quero estar. Nós queremos estar mais perto de Jesus e perto dele aprender a fazer a vontade do Pai. A nossa quaresma precisa unir mais o meu coração ao coração de Jesus, o seu coração ao coração de Jesus. E que bom que você está nesse momento desejoso também de unir-se mais a Ele. Seja bem-vindo à terceira meditação do nosso retiro quaresmal, mais perto de Jesus. Hoje contando com a presença do Fábio, bem-vindo Fábio, e da Yara, bem-vinda Yara. Obrigada, Padre Felipe. É uma alegria contar com vocês aqui nos ajudando sempre nas nossas missões. E sem o Espírito Santo, por mais que nós tentemos fazer a vontade do Pai, nos aproximar do Filho, nós não conseguimos. Vamos nos colocar na presença do Senhor. E colocando-nos na presença de Jesus, entender o próximo passo que precisa ser dado para unir mais o nosso coração ao coração dele. Nós, há 2 semanas atrás, ouvimos que o pontapé inicial é a renúncia de nós mesmos. Porque quem renuncia a si mesmo é capaz de abrir mão de tudo para seguir o Cristo livre. Mas não é o bastante. Depois de renunciar a nós mesmos, nós precisamos começar a cultivar uma vida intensa de oração e contínua. Agora, a vida de oração, ela é alimentada pela palavra de Deus. Por isso vamos invocar o Espírito Santo, para que Ele nos ajude, de fato, a ouvir a palavra e a sermos aprendizes dela. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Clamemos sobre nós a força do alto, o Espírito do Senhor. É Ele quem nos recorda todas as coisas. É Ele que move os nossos corações. É Ele o mestre da oração. Sem o Espírito, nada podemos fazer. Que Ele venha sobre nós, ilumine-nos e permaneça para sempre. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Guia-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. guia-me,
Espírito e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Guia-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Guia-me, Senhor Jesus. Bom, a gente renuncia a nós mesmos e se dispõe ou predispõe a uma vida de oração para que nós possamos ser discípulos do Mestre, para que a palavra encontre em nós um solo fértil, onde ela germinará e dará frutos abundantes. O tema desta terceira meditação é este: ser aprendiz da palavra. Aliás, a vida é um constante aprendizado, né? Só não aprende quem não está disposto ou quem já morreu. Ninguém sabe todas as coisas. E enquanto nós vivemos, nós vamos aprendendo coisas novas ou reaprendendo formas novas de fazer coisas antigas. Agora, nós nunca podemos deixar de nos matricular na escola do Salvador. E a escola do Salvador só tem uma lição: a palavra de Deus. Hoje nós vivemos num mundo onde identificamos a crise da palavra. A palavra hoje não tem mais valor. São tantas palavras que são ditas e a gente acaba desprezando-as, falando assim: é mais uma palavra, é mais um discurso, é mais uma forma de ver. Tanto é que nós vivemos na crise da palavra que nós não só mais não acreditamos na palavra, mas nós precisamos de ratificar nossa palavra a partir de documentos, né? Hoje, se eu firmar um contrato com o Fábio, a minha palavra não é o bastante para dar ao Fábio a garantia de que o que eu prometi eu executarei. É necessário que eu ponha isso num papel, ratifique, assine, ele assine, porque nós desconfiamos da palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer a você uma reflexão sobre a importância da palavra. Porque é justamente a capacidade da palavra que nos distingue dos animais. Aqui me recordo de Wittgenstein, um filósofo contemporâneo que trabalhou um pouquinho na área da filosofia da linguagem. E ele analisa justamente a palavra é aquilo que a gente consegue traduzir com expressões gramaticais e conceituais, algo que está para além de nós. A palavra, em primeiro lugar, é um acordo, né? Porque se eu e você não estivermos de comum acordo no conceito, nós não vamos entender a palavra. É por isso que a gente não entende um idioma, porque não basta uma palavra. A minha inteligência precisa abarcar aquilo que a palavra simboliza. Quando eu digo planta, né, a palavra planta, ela não traz em si esta planta aqui, mas ela tem o esboço, ela tem o contorno, ela tem uma força por si própria que dá a você uma definição do que é isso aqui, simplesmente por uma meia dúzia de sílabas. A gente usa muitas palavras e joga muitas palavras ao vento. A gente só não presta atenção que quando a gente dá da nossa palavra para alguém, a gente entra em contato com aquela pessoa. Toda vez que eu falo, eu crio vínculo. Não existe comunicação sem vínculo, ainda que superficial. E mais, o desejo de que a Yara me entenda exige de mim uma abertura para que a Yara conheça minimamente de mim.
Inclusive, quando eu falo para Yara o que eu penso, eu permito que Yara, através das minhas palavras, de uma maneira ou outra, adentre a caixinha de onde saem as palavras, adentre os meus pensamentos, adentre o meu coração. Vejam, a gente usa essa coisa de modo tão banal, né? O que a gente mais faz é falar. Mas nós não prestamos atenção que a palavra carrega um pouco de nós. Que a palavra une ou afasta, a palavra desperta sentimentos. A palavra revela a nossa interioridade. Digo disso para que a gente entenda que Deus pronunciou uma palavra. O totalmente outro, o totalmente distante, comunicou-nos, falou-nos. E uma vez que Deus pronuncia uma palavra, em primeiro lugar, Ele cria uma ponte entre aquilo que nós somos e Ele. Porque a palavra é para unir, é para que a gente entenda o coração do outro. Ao pronunciar uma palavra, Deus não só cria pontes, mas Deus estreita o laço. E ao mesmo tempo, Deus nos permite conhecer a sua interioridade. A palavra de Deus é um ato profundo de amor do próprio Deus pela humanidade. Agora, o que é a palavra de Deus? Nesse mundo tão conturbado, muita gente pode pegar isso aqui e dizer: isto é a palavra de Deus. Não. Isto é a Bíblia. Não é a palavra de Deus. Sei que talvez já comece te escandalizando falando isso, porque talvez você aprendeu desde pequenininho, até na cançãozinha, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Não. A Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus também não é um som. A palavra de Deus é uma pessoa. Grava bem isso no seu coração. Deus não só nos emitiu um conteúdo ao se revelar. Deus se fez pessoa. E por isso você pode tomar a palavra de Deus escrita no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada do que foi feito, de tudo que foi feito, existiu. Na palavra havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Aí pula lá para o versículo 14 e diz assim: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para resumir ainda mais, versículo 18: a Deus ninguém jamais viu, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem nulo revelou. Quem é a palavra? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus. Palavra única e definitiva do Pai. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito para Ele. E nada do que existe, não existe sem Ele. É por isso que na missa o padre vai dizer: é por Cristo, é com Cristo e é em Cristo que tudo que nós fazemos ganha sentido. Ser aprendiz da palavra de Deus não é ser aprendiz de um livro ou de uma teoria, é ser aprendiz de uma pessoa. Aí me recordo daquilo que está na Constituição Dogmática Dei Verbum, no parágrafo 4º. A Dei Verbum é um documento do Concílio Vaticano II. Lá, a igreja nos diz assim: depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas,
Deus, nesses últimos dias, falou-nos através de seu Filho. De fato, enviou o seu Filho, isto é, a palavra eterna que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala, portanto, palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe mandou realizar. Portanto, quando a igreja nos convida a ouvir a palavra, ela nos convida a ouvir a Jesus. Ela repete aquilo que o Pai fez no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Pai fez na transfiguração, ao nos dizer: é Ele o Filho muito amado, escutai-o. E Bento XVI, num documento bem parecido, o nome, o que eu acabei de citar no parágrafo 4, chama Dei Verbum, isto é, a palavra de Deus, em latim, no parágrafo 4. Aí a sigla é DV4. Agora, o documento do Bento XVI chama Verbum Domini, a sigla VD, parece invertido. No ano em que foi feito o sínodo sobre a palavra de Deus, Bento XVI nos deu esse grande testemunho, esse grande presente, que é esta sua exortação apostólica chamada Verbum Domini. No parágrafo 7, o Santo Padre Bento XVI diz assim: tudo isso nos faz compreender por que motivo na igreja veneramos as Sagradas Escrituras. Agora prestem bastante atenção. Apesar de que a fé cristã não é uma religião do livro. Vou repetir. A fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não uma palavra escrita e muda, mas de um verbo encarnado e vivo. Por conseguinte, a Sagrada Escritura deve ser proclamada, escutada, lida, acolhida e vivida como palavra de Deus, no sulco da tradição apostólica de que é inseparável. Padre, como então ter contato com a palavra de Deus? Tendo contato com Jesus. Ser aprendiz da palavra de Deus é encontrar-se com o Cristo que está escondido, agora sim, nas páginas da Sagrada Escritura. É por isso que a gente não começa lendo a Bíblia para acreditar em Jesus. Caso contrário, nosso projeto é falido. Porque a Bíblia ela tem uma finalidade, e eu vou falar disso daqui a pouco. O caminho que o Padre tem feito com vocês, ele não é aleatório. Primeiro você abre a mão de você mesmo, das suas palavras, dos seus conceitos, de si mesmo. Depois você começa a cultivar a amizade com Jesus. Aí sim, conhecendo Jesus na sua vida de oração, você está pronto para encontrá-lo na Sagrada Escritura. Aí você está pronto para ser aprendiz dele, da palavra de Deus. Porque se a gente vai pela Bíblia, do livro enquanto livro, nós não conheceremos a palavra de Deus. Porque a Bíblia, como nos recorda o Catecismo da Igreja Católica, contém a palavra de Deus. Conseguem ver a diferença? O livro enquanto livro é um livro como qualquer outro livro. A diferença é que este livro contém, ele fala da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é uma doutrina. A palavra de Deus é uma pessoa. É Jesus. Bom, nisso eu já respondi uma pergunta. Então, como encontrar-nos com a palavra de Deus? Encontrando-nos com a tradição apostólica. E a tradição apostólica, me desculpe a catequese, isso falta-nos ainda hoje, ela é algo vivo. Yara, qual é o nome da nossa igreja? Por completo, por extenso, por favor.
Está desligado o microfone. Igreja Apostólica Católica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Invertida. Ou seja, a igreja ela é apostólica. Nós não somos uma igreja da Escritura. Padre, a igreja está negando a Escritura? Não, até porque a Bíblia é filha da igreja. Aqui nos distingue. Não é só a Escritura, como diz Martinho Lutero. Nós cremos nos apóstolos. A palavra de Deus, ela é encontrada neste depósito da fé. Nesse casamento junto aqui, ó. Palavra de Deus e tradição apostólica. Porque quem define que o que está neste livro nos atesta Jesus, é o que define quem é Jesus, o testemunho dos apóstolos. Conseguem entender? A Bíblia não se separa da tradição da igreja, e nem a tradição da igreja está fora da tradição bíblica. São ambas partes, ou as duas faces de uma única e mesma moeda. Se a gente quer encontrar com a palavra de Deus, primeiro eu preciso encontrar-me com Cristo, pela experiência que a igreja nos atesta. E a igreja aqui, não estou falando da hierarquia, eu estou falando daqueles que, movidos pelo Espírito Santo, professam que Jesus é o Senhor. Encontrando-me com Cristo, eu sou capaz de, neste livro, reconhecer o que foi inspirado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Escritura, ela tem uma finalidade. Tem muita gente que abre a Bíblia e acha que vai encontrar na Bíblia um livro de ciência. Aí começa a querer entender a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, como um livro científico. Não. A Bíblia não é um livro de ciência. Outros acham que a Bíblia é um livro também de história, de H maiúsculo, da história da humanidade. Não. A Bíblia também não é um livro de história. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a testemunha mais fiel de quem é Jesus. Aliás, abram a sua Bíblia, mais uma vez, por favor, no Evangelho de São João. Só que agora, no capítulo 20, versículo 31. E aí vocês vão entender para que a Bíblia foi feita. Capítulo 20, João 20, versículos 31. Ou melhor, versículo 30. João diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aqui João já nos dá a entender, no versículo 30, que nem tudo está na Bíblia. Tem gente que acha que vai achar tudo sobre Jesus na Sagrada Escritura. Olha, vou repetir: muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Até porque, se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, uma Bíbliazinha não seria necessário, não seria o suficiente. Agora, para que este livro existe? Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Gênesis ao Apocalipse tem uma única finalidade: fazer com que você creia que Jesus é o Cristo, e para que você, crendo nele, tenha a vida eterna. Para isso a Bíblia foi escrita, para que você conheça Jesus, para que eu tenha um rosto, um esboço, uma fotografia de quem é Jesus. Se a gente vai na Escritura querendo encontrar nós mesmos, nós estamos, me desculpem a expressão, estuprando a Sagrada Escritura. Agora, se nós vamos até a Sagrada Escritura para encontrar-nos com Cristo, aí nós encontramos uma testemunha fiel. É por isso que Hugo de São Vítor,
nos diz isso, e isso está expresso inclusive no Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 134, nós encontramos a citação literal disso que o Hugo de São Vítor vai dizer: Omnis scriptures divinis, unes libert est. Eu vou pular para o português, porque nem o clero mais está sabendo latim, né? Mas aqui está em latim. Toda a escritura divina é um único livro. Este livro único é Cristo, já que toda a escritura divina fala de Cristo, e toda a escritura divina se cumpre em Cristo. Quer ouvir a palavra de Deus? Ouça a Sagrada Escritura. Nela está contida a palavra de Deus. Vou até pedir o Samuel para dar um closezinho aqui, ó, para você que está em casa ler junto comigo o parágrafo 135. A Sagrada Escritura contém a palavra de Deus, e por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus. Ou seja, não tenho tempo, daria um curso, era até há um tempo atrás o que eu lecionava para os propedeutas, os seminaristas do nosso seminário, que estão entrando no seminário, Introdução à Sagrada Escritura, e dá pelo menos 2 ou 3 aulas para entender esse conceito de inspiração. Mas em linha geral, a inspiração é um carisma que o Espírito Santo concede a quem escreveu o texto bíblico, para que ele comunique sem erro a verdade da salvação. Tem erro gramatical? Tem erro geográfico? Tem erro histórico? Tem todo tipo de erro humano que possa acontecer na redação de um livro feito por um ser humano. A Bíblia tem contradições, mas o Espírito inspirou os autores não nos detalhes, mas na essência. Quando a Bíblia diz de Deus e quando a Bíblia diz da salvação, ela não erra, porque ela é a fotografia mais perfeita de Jesus. Aí é por isso que a palavra de Deus está expressa de um modo muito perfeito na Sagrada Escritura, porque a Escritura nos mostra Jesus, e como diz Dom Valmor na musiquinha, né? É Jesus a palavra de Deus que entre nós veio morar. Quem ouve a sua palavra e a põe em prática, constrói a sua casa sobre a rocha. Para terminar esta motivação, eu disse a vocês que esse retiro, no fundo, são motivações para que a gente viva melhor a nossa fé e esse tempo quaresmal. Eu convido você a tomar comigo a palavra de Deus que está em 2 Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. E aqui nós vamos ver o valor da Sagrada Escritura. São Paulo vai dizer assim a Timóteo: quanto a ti, permanece naquilo que aprendestes e aceitaste com fé. E sabes de quem aprendestes. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação da fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar conforme a justiça. Assim a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Bom, olha o que São Paulo, por ação do Espírito Santo, nos revela. Toda a Escritura, do capítulo 1, versículo 1 do Gênesis, ao último versículo do Apocalipse, que o padre não sabe de cor. Vergonha, né? Mas enfim, como diz o padre Samuel,
Quem decora o capítulo e versículo é a concorrência. É o versículo 21 do capítulo 22 do Apocalipse. Do versículo 21, capítulo 22 de Apocalipse, ao versículo 1, capítulo 1 do Gênesis, tudo tem poder de nos conduzir à salvação. Deus deu-nos esta graça. É por isso que quanto mais contato eu tenho com a Sagrada Escritura, mais eu conheço a intimidade de Deus. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia e fala assim: ah não, padre, eu conheci muita gente que ficou doida lendo a Bíblia. Eu não sei qual que é o critério de normalidade de algumas pessoas, mas quanto mais sinceros nós somos na leitura da palavra de Deus, mais nós conhecemos o coração do Senhor. E não tem como a gente conhecer o coração de Deus e não ficar encantado por Ele. Por isso, quanto mais contato nós temos com a palavra de Deus, mais santos nós vamos nos tornando. Sabe por quê? Porque São Paulo diz, toda a Escritura é útil para ensinar, argumentar, corrigir, para educar conforme a justiça. Em outras palavras, conforme a santidade. É a Escritura que ensina para a santidade. É a Escritura que argumenta para a santidade. É a Escritura que corrige para a santidade. É a Escritura que forma o coração humano para a santidade. E isso não precisa de muito esforço. É o que está traduzido para nós, e nem estava aqui no script, lá na carta aos Hebreus, quando vai dizer lá no capítulo 4, Hebreus 4, vai falar assim para nós: a palavra, ela é uma espada de dois gumes, afiada. Ela entra no coração humano até dividir ossos, medulas. Tudo se torna nu e descoberto diante dela. Primeiro porque a palavra é o próprio Cristo. E o Cristo conhece-nos tal como nós somos. Mas aí eu me recordo de um outro grande santo da nossa igreja, Santo Isidoro, que viveu no século IV. Santo Isidoro fala assim conosco: quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala conosco. Entendeu? Quando você reza, é você que fala com Deus, mas quando você lê a Sagrada Escritura, é Deus que fala com você. É por isso que a Escritura não só nos torna santo, mas ela amplia a nossa visão espiritual. A Escritura, quando lida de coração e para o coração, ela tira as escamas dos nossos olhos. Ela faz ver o que a gente não conseguia ver antes, seja da nossa vida, seja dos outros, seja do mundo ao nosso redor. A Escritura se torna um combustível, ela dá vigor à nossa oração. Às vezes nós estamos desanimados, inconstantes na nossa oração. Aí quando nós vamos tendo contato com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, e que nos é comunicado na Sagrada Escritura, a nossa percepção vai mudando e a nossa oração vai se tornando mais consistente, mais forte. Porque a palavra de Deus é um alimento. E aí eu termino dizendo, mais uma vez voltando à palavra da igreja, o parágrafo 104 do Catecismo da Igreja Católica. Termino dizendo isso: na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela realmente é: palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Olha, vou repetir esse último versículo. Ao close, por favor, Samuel. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está no céu vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. Aí, se você duvida do que a igreja diz, volte então à palavra de Deus, lá no profeta Isaías,
capítulo 55, versículo 10. Assim nos diz o Senhor através do profeta: tal como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem antes inebriar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, produzindo sementes para quem semeia e pão para quem come, assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Não volta para mim vazia, pelo contrário, fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual eu a enviei. Qual é a missão da palavra? Olha para Jesus e aí você pode traduzir isso. Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é ganhar o seu coração para o céu. Por isso, encontrar-se com Cristo nas Sagradas Escrituras faz com que a gente se matricule na escola dele. O último momento desta reflexão, eu gostaria de convidar você a então aprender a ler a Sagrada Escritura. Há muitas abordagens. A abordagem hermenêutica, a abordagem exegética, a abordagem histórica. Eu quero ensinar para vocês a mais simples, a abordagem espiritual. Porque no fundo, se a gente toma a Bíblia enquanto livro, livro pelo livro, eu vou encontrar livro enquanto livro, ciência enquanto ciência, palavras, gramática e etc. Mas se eu tomo a Bíblia como testemunha fidedigna do Cordeiro, como testemunha fidedigna de Jesus, aí eu faço uma leitura espiritual. E dos muitos, inúmeros métodos, nós temos a Léxio Divina e etc. Eu gostaria de propor para você o mais simples, o método ensinado pelo Monsenhor Jonas Habib, que são 4 passos. Como padre eu vou me tornar aprendiz de Jesus? Através das Sagradas Escrituras. Primeiro, Monsenhor Jonas Habib nos diz: o primeiro passo é você ler a Bíblia todo dia. Você não come todo dia? Você não bebe água todo dia? Você não vai ao banheiro pelo menos uma vez por dia? Porque é muito mais, né? Depende da quantidade de líquido que você ingere. Por que você não lê a Bíblia todo dia? Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E Deus pede o meu coração para Ele. Deus pede do meu tempo para Ele. Tira 15 minutinhos por dia. Você não vai ler a Bíblia toda numa sentada, mas vai lendo versículo por versículo. Mas precisa fidelidade, ser todo dia. Todo dia um versículo, todo dia um trechinho. Eu não sei qual é o seu tempo, qual é a sua disposição, mas eu sei que nesse retiro, eu enquanto padre, eu preciso tomar uma determinada determinação e dizer: olha, sem Bíblia eu não tenho mais nada no dia. Porque se eu não tiver tempo para ler um versículo, alguns versículos, eu não posso ter tempo para mexer no celular. Se eu não tiver tempo para alimentar-me da palavra de Cristo, eu não posso ter tempo para tomar café. Entende? Precisamos ser radical nisso e decidir todo dia, enquanto eu estiver vivo, palavra de Deus. Depois o Monsenhor Jonas Habib diz: uma vez que eu firmei esse propósito de ler a Bíblia todos os dias, eu preciso agora ser disciplinado e estabelecer uma hora. É de manhã? É ao deitar? Esta é a hora. Mas o tempo, 10 minutos? É 10 minutos. Faça o que estiver fazendo, você para e fica 10 minutos com a palavra de Deus. É uma hora? Uma hora. Cai a chuva, cai a tempestade. Eu me propus uma hora com a palavra de Deus. Agora aqui entra um conselho do padre. É preferível o pouco feito com fidelidade do que o muito abandonado em pouco tempo. Tem muita gente que quer uma vida de santidade igual São Pio de Pietrelcina. Aí começa entusiasmadamente: não, farei uma reflexão bíblica diária de 1 hora. Aí começa bem na primeira semana. A segunda 1 hora, na segunda semana 1 hora já virou meia. Na terceira semana já virou 15 minutos. Na quarta semana 5, aí no próximo mês já desistiu.
É preferível que você faça pouco, mas com constância, do que muito sem perseverança. Se propôs um tempo, aí o Padre Jonas vai nos dizer: você não vai ler a Bíblia de mãos vazias. Você sempre vai ler a Bíblia acompanhada de uma caneta, de um lápis e de um papel na mão. Oi, como assim, padre? Sim, caneta e papel. Até a musiquinha do Padre Zezinho, né? Caneta e papel na minha mão. Porque você tem uma tarefa a cumprir. Não é uma tarefa escolar, é uma tarefa vital. E o que eu vou usar com esse lápis? O que eu vou fazer com esse papel? Anotar, tomar nota. O que Deus disse de mim. Anota para a gente não esquecer. E o que Deus disse para mim. É o exercício que, inclusive, quem acompanha a Léxio Divina nos dias que sou eu, sabe que eu insisto nisso, em responder estas duas perguntas. O que esta passagem da Escritura diz do Padre Felipe? Olhando para isso aqui, olha como se estivesse no espelho, né? Olha, hoje eu olhando no espelho, eu vi que meu cabelo está mais boi lambeu, que a faixa está mais larga, que os botões estão desbotando. A gente não tem um senso crítico. A gente precisa olhar para a Sagrada Escritura e falar assim: o coração não está lá assim 100%, eu preciso me policiar nisso, graças a Deus o Senhor já me concedeu isso. Entende? O que Deus diz de mim, anota, para a gente não esquecer, porque a nossa memória é muito curta. Em segundo lugar, o que Deus disse para mim, porque nós não estamos lidando com um livro cujo autor está morto. Nós estamos entrando em contato com uma pessoa que está viva. Tenhamos a coragem de aprender a ouvir o Cristo na Sagrada Escritura. A música que a Yara preparou, sem nem saber o rumo da pregação, ela arremata tudo isso. Porque a palavra de Deus se tornou o que ela realmente é para nós: comida. Nós precisamos comer, ingerir esta palavra de Deus. Não é assim? Cristo se tornou pão no altar e Cristo se torna pão na Eucaristia. Perdão. Cristo se tornou pão na Eucaristia, mas Cristo também é pão na palavra. Termino como diz São Jerônimo: nós precisamos ter para com a palavra de Deus o mesmo amor que nós temos para com a Eucaristia. Porque o Cristo está tão realmente presente na palavra proclamada, entende? Exige uma leitura, exige alguém que proclame, como ele está na Eucaristia. Porque a palavra de Deus não é uma teoria, a palavra de Deus é uma pessoa. Yara, nos ajude a rezar com essa canção, e que esta canção sintetize tudo isso que nós entendemos: o carinho de Deus para conosco, a importância de estar em contato com a Sagrada Escritura, porque ela nos apresenta a palavra que é Jesus. Essa palavra que Deus Pai dizia, fez vir do nada toda a criação. Essa palavra veio a nós um dia, na Santa Ceia quis ser nosso pão. Vossa palavra se tornou comida, não posso ouvi-la sem vos bendizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que me faz viver. Abrindo a Bíblia vejo um Deus amigo, que quer amor porque só sabe amar. Parece sombra o testamento antigo, diante da luz que temos neste altar.
vossa palavra se tornou comida. Não posso ouvi-la sem vos bendizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra é que me faz viver. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos concedestes hoje, de nos colocarmos como aprendizes do Senhor. Entendemos, Senhor, que Jesus é a única palavra definitiva e absoluta que o Senhor nos deu como prova de amor, para que pudéssemos participar da sua vida divina. E te agradecemos, Senhor, porque nos permite, por meio desta palavra, conhecer o rosto de um Deus próximo e amigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis na leitura assídua da Sagrada Escritura, não para saciar a nossa vã curiosidade, mas para nos encontrar com a Tua palavra, que é Jesus. Que cada vez mais nós tenhamos gosto de estar com Ele, de ouvi-lo, e ouvindo sermos transformados por Ele, vossa única palavra. Que nele nós nos tornemos santos, que através da Sagrada Escritura e conhecendo a Tua palavra, a nossa oração seja vigorosa, que a nossa visão seja ampliada, que nós possamos conhecer a nós mesmos e tenhamos a alegria de ouvi-lo falar conosco. Te louvamos e te bendizemos, porque não há modo de estarmos mais perto de Jesus se não estivermos mais perto da Tua palavra. A Ti, Senhor, a Ti, ó Cristo, Verbo eterno do Pai, seja o louvor, a honra e a glória agora e para sempre. Amém. Então a proposta é que você coloque em prática isto que nós concluímos. Se você quiser aprofundar, o padre dá a dica de adquirir e ler o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib. Vale a pena. É um livrinho espiritual muito rico, mas que você possa se sentir tão motivado como eu fui ao preparar esta reflexão, para ter tempo para a palavra de Deus. Que esta bênção destrave os nossos ouvidos para escutar a palavra como discípulo, e que esta bênção nos aproxime da palavra eterna do Pai, que é Jesus nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixa de dar o like, de deixar um comentário e de compartilhar esse momento para outras pessoas. Obrigado, Yara. Obrigado, Fábio. E obrigado a você pela sua perseverança. E na próxima semana nós estaremos juntos para aprender a estar mais perto de Jesus. Um forte abraço. Vossa palavra se tornou comida. Não posso ouvi-la sem vos bendizer. No pão, no livro, no correr da vida, vossa palavra